Milhares de pessoas visitam a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Aqui acontece também a 17ª Mostra de Paisagismo, em que profissionais apresentam ideias sustentáveis que você pode copiar aí na sua casa e que o Meio Ambiente mostra no programa que começa agora. A 39ª edição da Expoflora, que acontece em Olambra, cidade do interior de São Paulo, que tem um pouco mais de 15 mil habitantes, volta após 2 anos de pausa devido à pandemia da Covid-19. Em uma área de 250 mil metros quadrados, neste ano deve movimentar 220 milhões de reais, recebendo mais de 240 mil visitantes e que gera 7 mil empregos diretos e indiretos. Em meio às atrações principais, como a tradicional chuva de pétalas, tão esperada por quem passa por ali, as danças típicas holandesas, os guarda-chuvas coloridos, as casinhas de compras e tantas outras atrações, em meio delas, o Meio Ambiente descobre que a atração principal, as flores, trazem mais que beleza e perfume. Em 2022, muitas novidades apresentadas pelos produtores e que podem ser admiradas. Nós temos esse ano mais de 30 novidades em flores de corte, em flores de vaso e em plantas para decoração. As flores de corte, por exemplo, que é aquelas que a gente corta para fazer decoração, nós temos uma rosa inglesa, por exemplo, que tem mais de 200 pétalas, a gente tem a rosa wasabi, que é uma rosa verde, e nós temos uma rosa amarela, a Momento, que foi criada especialmente para a Copa. Para a Copa também nós temos as plantas que são make-ups, elas são maquiadas, especialmente em verde e amarelo, para a gente decorar a nossa casa para a Copa do Mundo, para torcer pelo Brasil. E temos também as tinturadas, elas recebem uma tinta especial que não faz mal para as plantas, tanto que quando elas crescem novamente, quando elas florescem outra vez, elas voltam à sua cor original. Isso já foi testado, às vezes as pessoas falam, faz mal. Não, não faz. Isso a gente já tem os estudos comprovando. As flores e plantas de vaso, elas são a sua grande maioria. Só em begônias, por exemplo, nós temos uns 5 tipos diferentes. Nós temos as begônias em forma de caracol, nós temos uma begônia dark, que se você deixar ela no escuro e jogar um flash nela, ela fica azul. Nós temos peperônias minis, nós temos uma outra peperônia que ela é em forma de gota. Nós temos os lançamentos são as mini milianas, umas florzinhas maravilhosas. Nós temos calanchoe bicolor, que é maravilhoso também. Gente, você fica impressionada. Então, muita coisa. O pessoal vai ficar perdido até. Vai. E no final da exposição, elas estão todas lá com uma plaquinha para serem identificadas, para o pessoal se apresentar. Essas são as nossas flores para serem apresentadas para o público que vem aqui, especialmente para vê-las. Cada vez mais atentos às causas ambientais, os organizadores, através de ações, mensagens contidas na decoração, nos materiais, no paisagismo e nos arranjos, mostram que esta é uma preocupação ecológica que todos devemos ter. Você não pode desassociar a natureza da sustentabilidade. A sustentabilidade é o amor à natureza. Então aqui a preocupação se torna ainda muito maior e a responsabilidade também. Então, em tudo aqui na Expoflora, a gente procura
colocar os conceitos de sustentáveis, desde a geração de energia elétrica até a economia de água, que é tão importante para o planeta, e assim como nos materiais que a gente usa nas nossas exposições. Na mostra de paisagismo e decoração, você vai ver muitos móveis com madeira de reuso, pisos drenantes para permitir que o solo, né, receba a água necessária, tintas ecologicamente corretas. Na exposição de arranjos florais também você vai ver muitos materiais reutilizáveis que você pode transformar em vasos, em pendentes, em jardineiras. Tudo o que a gente pode reaproveitar, a gente tenta, além da reciclagem, também num evento como esse que acaba gerando muito lixo. Só que a gente não chama mais de lixo, a gente chama de um novo material que será utilizado de uma nova forma. O parque é autossustentável em energia elétrica por meio da captação fotovoltaica, implantado em 2017, que colhe resultados positivos. Ele conta com 600 painéis instalados nesse barracão e tem uma geração média mensal de 26 mil kWh, certo? Que dá um pouco mais de 300 mil kW no ano, certo? Isso convertido em valores, né? Nós estamos falando de uma economia de aproximadamente R$240 mil por ano com energia elétrica, certo? Quando a gente pensa nessa energia, nessa quantidade de energia, a gente pode pensar que essa energia daria para iluminar uma cidade, dá para a gente ter uma ideia de quantas casas iluminaria? É mais ou menos, se a gente levar em conta o consumo de uma casa popular, né, que está na média de 150 kWh mês, um pouco mais de 1.900 casas populares, certo? Seria mais ou menos essa geração em uma comparação, né, com o que a Expoflora gera. O sistema, desde que entrou em funcionamento em julho de 2017 até o momento, ele já gerou uma energia aproximada de 1.500 megawatt-hora de energia. A energia produzida pelo sistema aqui, né, está deixando de emitir aí cerca de 36 toneladas de CO2 no meio ambiente. Com isso, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. As medidas ecológicas também estão nas mais de 8 mil sampatins que enfeitam o parque e plantas da exposição e a mostra de paisagismo. Um gel auxilia as plantas na absorção da água e reduz pela metade o consumo relacionado à irrigação dos jardins. Já faz uns 6, 7 anos que a gente tem esse projeto aqui de colocar em todos os jardins da sampatins, que a sampatins é uma planta que ela precisa de muita água. Então a gente colocou esse gel que ele gera como se fosse um tanque de combustível para a planta. Então a hora que a planta precisa de água, ela vai primeiro absorver da terra e a hora que acaba a água da terra, a umidade da terra, ela começa a absorver desse gel. Esse gel parece tipo um grão de açúcar e na hora que a gente molha ele expande milhares de vezes e ele absorve essa água. A hora que a água da substrato acabou, a planta começa a absorver a água desse gel e depois que acaba, a hora que molha de novo, esse gel absorve novamente a água. Então gera uma economia de água de em torno de uns 50% no total. Ou seja, por exemplo, se não tivesse o gel, a gente teria que aguar essas flores quanto tempo? As flores aqui, se a gente não tivesse o gel, a gente irrigaria ela quase que umas 3 a 4 vezes por dia. E agora com esse gel, e dependendo do sol, muito calor, 2 vezes por dia. Se está chovendo, daí você não gasta água, né? Ou se também se o tempo está muito frio, aí só o gel dá conta de manter a umidade. Agora no calorzão, aí ao invés de molhar 4, a gente molha 1 ou 2. Na exposição de arranjos florais, a importância da natureza nas celebrações e na integração com o homem. Entre as mais de 200 mil hastes de flores de corte e plantas e 75 mil vasos, ideias criativas e sustentáveis mostram que é possível repensar e reaproveitar materiais que poderiam ir para o lixo. Aqui,
Pneus e embalagens foram ressignificados com o trabalho dos atendidos do NAOT, o Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, que fica em Olambra e oferece atendimento psicossocial para as pessoas com deficiência, preparo dos participantes para o mercado de trabalho e a realização de atividades remuneradas dentro da própria instituição. Nas mãos dos artistas florais Jéssica Druth e Jean Willen, cada um deles ganhou uma nova função. Primeiramente, reciclagem é uma necessidade que a gente tem que adotar e vamos fazer. Aí nós juntamos um monte de material jogado e fizemos uma pintura em conjunto ainda com a escola aqui na OT, que agora viraram quase obras de arte. E se não, tinha jogado fora e nós usamos como base para as flores, várias flores, tudo colorido. Usamos pneu, usamos embalagens de vários tipos de produto, usamos pallets, tudo que era para jogar fora a gente usou para criar esse ambiente. Ideias que as pessoas também podem levar para os seus lares. Exatamente. Inclusive, se, por exemplo, um pet de Coca-Cola, você pode pendurar na parede, pintar ele e você pode criar uma parede verde, um jardim vertical. Fica bem legal. No próximo bloco, a proposta ecológica de profissionais na 17ª Mostra de Paisagismo. Vem à Expoflora e passa por esses portais, se depara com muitas propostas de ambientes internos e externos que contam com a criatividade de paisagistas, arquitetos, decoradores e engenheiros agrônomos que se inspiraram nas origens da natureza e do homem ao colocar todo o seu talento e imaginação na criação de 18 ambientes, e muitos deles trazem a pegada sustentável. Valorizar a integração do homem com a natureza. Esse é um dos objetivos da Mostra de Paisagismo de 2022 da Expoflora. E a gente vai conversar agora com a coordenadora, a Karina Tácula. Karina, tudo isso para mostrar para as pessoas o que é possível quando a gente fala em paisagismo, em decoração e a pegada sustentável. Realmente, assim, esse é o lugar da gente mostrar essa relação do paisagismo com o homem e como que a gente pode levar isso para casa de uma forma sustentável. Aqui na mostra a gente tem várias ideias de como fazer, como levar para casa esse lugar de sustentabilidade, usando as plantas, usando as flores de uma forma muito bonita para você levar para sua casa também isso. Esse é o nosso foco muito grande aqui da Mostra de Paisagismo. A gente sempre está alinhado com essa questão da natureza e do meio ambiente, esse cuidado com o meio ambiente. Então isso já é um princípio da mostra e a gente passa isso para todos os profissionais que estão aqui. Então cada um dos profissionais vai ter esse olhar para o meio ambiente, para esse cuidado, para a sustentabilidade e transformar isso numa realidade, num jardim. Então quando a gente anda aqui pela mostra, a gente vê que cada um dos espaços tem um cuidado, tem um itemzinho que foi pensado, tem um material que foi usado pensando no reuso, na reciclagem, no reaproveitamento, sempre com esse intuito de olhar para o nosso planeta, olhar para o meio ambiente e ter esse cuidado. A gente sempre fala muito da responsabilidade de fabricantes, né, da indústria, do governo. E qual, na sua visão, é a responsabilidade de cada um de nós quando a gente pensa, como você disse, cada item tem que sempre pensar também nesse cuidado. O que você diria para quem está assistindo quando, olha, eu vou pensar no meu espaço, o que eu posso fazer pela sustentabilidade, pela natureza? Olha, eu super concordo com você, porque eu acho que a gente
Se a gente tiver essa preocupação com o meio ambiente, as empresas e os produtos todos vão se preocupar também, porque é uma cadeia. Então, se a gente está aqui, o consumidor, precisando disso e exigindo isso, toda a cadeia vai atrás. Então, aqui a gente tem várias empresas com produtos sustentáveis que estão trabalhando e cuidando desse meio ambiente. Então, eu acho que o que eu diria é para todo mundo que, assim, que se você começar a exigir, começar a ter esse olhar e esse cuidado, toda uma cadeia vai atrás disso e a gente vai ter um mundo muito mais bonito. Jardins, pomares, pássaros e, claro, as flores, que são a atração principal da Expoflora. Aqui, a simplicidade da vida do homem do campo, em uma casinha simples que tem até uma colmeia de abelhas, um galinheiro e tudo que envolve essa vida mais perto da natureza. Jardins e pomares que tem até tomatinhos nascendo. Pássaros. As folhas que caem viram um adubo natural. Um novo olhar para o paisagismo voltado à inclusão também tem espaço. Bom, o propósito foi pensado um jardim simples, tá? Porém, muito técnico no sentido de pensar para a criança, principalmente na inclusão. O jardim foi pensado em desenvolver os 5 sentidos e também no desenvolvimento de uma criança que pode ter alguma necessidade específica. Então, assim, às vezes um autista, um TDAH, o foco central é isso, ajudar no desenvolvimento. Sustentabilidade, os brinquedos que ajudam nesse desenvolvimento é totalmente sustentável, não tem acabamento em verniz. Então, assim, é de pinos, madeira de primeira linha. Os tapetes são de pneu reciclável. Então, e todas as plantas são plantas comestíveis, atóxicas, justamente para ter inclusão da criança, do amigo do seu filho, dos pais e de pets. Quando a gente pensa numa proposta trazida numa mostra tão importante como essa, que mensagem vocês querem passar? Respeito ao próximo, principalmente quando a gente respeita e inclui, só entende a diferença, entende a dificuldade de cada um, porque todos nós temos, a gente traz e tenta esse bem-estar para o jardim, o acolhimento. Então, assim, é respeito ao próximo, com certeza. Um ambiente de convívio familiar, integrando áreas internas e externas em terrenos com pouca incidência de sol, em que os profissionais envolvidos utilizam materiais ecológicos. Eu acho que não tem como a gente não pensar nisso hoje em dia, não é? Todos os projetos sempre tem que ter algum item de sustentabilidade, como a gente fez aqui no jardim. Esse é um jardim para sombra, um ambiente de sombra. E um dos fatores do ambiente de sombra interessante na sustentabilidade é não usar o gramado, que o gramado, a gente sabe que ele gasta e consome muita água, né, das residências. Então nós temos aqui um ambiente onde o uso da água aqui, ele é mais cuidado em relação a isso. E alguns elementos, como por exemplo o pergolado, que é um pergolado de eucalipto, que é uma madeira muito fácil de a gente encontrar. Ela é uma madeira sustentável que nós temos e eu resolvi então fazer esse pergolado com eucalipto, que é baixo custo, sustentável e fica um material super bonito no jardim, né? O uso de cordas. Exato, é. Você viu como é um jardim mais para o ambiente de sombra? Então eu trouxe essa proposta de colocar cordas sobre o pergolado, até para criar um efeito de sombra, de luz, que fica muito bonito e deixar aberto mesmo, porque afinal de contas o jardim é para a gente curtir tanto as plantas quanto o céu também é muito gostoso, não é? E a escolha das plantas? Eu trouxe para esse jardim plantas do nosso país, plantas tropicais, plantas brasileiras, onde elas têm uma adaptação muito fácil. Essa é a ideia, é fazer um jardim simples, de baixa manutenção. Então a maioria das plantas que eu tenho aqui são para sombra e meia sombra, são grandes folhagens, podem ser usadas dentro e fora de casa, isso que é o bacana. E elas não têm muito consumo de água, como eu estava falando isso para você, né? Outra coisa que a gente fala da madeira de demolição. O que é exatamente o uso dessa madeira?
Então, hoje em dia, essa madeira ela tem sido cada vez mais requisitada nos projetos, justamente porque ela vem já dessa proposta do reuso, ressignificar algo que um dia teve uma função, agora tem outra função. Aqui eu estou usando a madeira de garapeira no deck, mas essa madeira de garapeira é uma madeira que já foi utilizada. Então, nós trabalhamos essa madeira e trouxemos ela agora na função de um deck. Ou seja, não precisamos derrubar mais árvores, não é? E por que não pensar na sustentabilidade e no universo feminino? Plantas de várias espécies, paredes verdes, um painel de PVC de fácil instalação no estilo faça você mesmo foi colocado na parede e se junta aos espelhos de formatos orgânicos em um ambiente de aconchego. Então foram usadas formas orgânicas no jardim, nos espelhos, tá? E toda essa proposta veio junto com as plantas maquiadas, que são uma novidade. Na verdade, elas foram lançadas antes da pandemia, mas com a pandemia tudo complicou, né? Então nós viemos trazendo um jardim, né, com essas plantas, para poder ressaltar também essa questão feminina, tá? Quando a gente fala em plantas maquiadas, explica para o nosso telespectador o que é isso. As plantas, elas nascem, eles fazem uma maquiagem mesmo, são mulheres, inclusive, que fazem isso, tá? Nesse nosso fornecedor. E são plantas que são maquiadas mesmo, elas já são grandes, elas não são feitas na raiz, como algumas orquídeas, tem a orquídea azul, né? Ela é um outro processo, tá? Que foi trazido da Holanda para cá, para o Brasil, e estão fazendo aqui agora. É interessante, elas maquiam as plantas e elas ficam coloridas. Então temos amarelos, azuis, cor-de-rosa, lilás, tudo quanto é cor, verdes também. Nós usamos uma tinta ecológica, né, com a base de água, que é o que a gente tem usado bastante agora em todas as obras, né? E usamos também um painel, ele é um painel reciclável, é um painel de PVC feito aqui no Brasil, inteiramente feito no Brasil. Então são coisas que dá para você usar e que você vai estar contribuindo na hora do descarte também. Reaproveitamento de resíduo florestal e da construção civil é uma das propostas desse ambiente. Mesa de centro ou a lateral, produzida em alumínio, madeira e concreto, compõe o projeto que remete à sustentabilidade. Isso é uma preocupação sempre que a gente tem dentro dos projetos, desde a escolha do fabricante, né? Eu procuro trabalhar com empresas que já tenham essa conscientização e essa preocupação, né? Seja na forma de execução, resíduo e produtos que possam também ser reciclados. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma mesa em destaque de madeira, que ela está em mesa de centro, né? Onde ela é uma mesa que foi retirada de áreas degradadas. Então é um reuso de uma madeira que estaria aí de repente apodrecendo, estragando, ela ganhou um novo valor aqui e em destaque. Nós temos a mesa feita em concreto também, né? Muitas dessas peças em concreto hoje são também fabricadas a partir de resíduos de concreto, né? De paredes que são destruídas, passa por uma moagem e você refaz esse utilitário, né? Esse mobiliário. Também muito forte o uso do piso drenante, né, onde, dependendo do fabricante, ele pode chegar até 98% de drenagem para o solo. O que é piso drenante para quem está lá em casa entender? Bom, quando você vai construir uma casa, você tem que ter uma taxa de permeabilidade do solo, né? Que é obrigatório que essa água volte para o solo numa hora de chuva, na hora que você lava um quintal. O piso drenante, ele funciona como se fosse um coador de café. Você joga água nele, então no dia de chuva ou quando você lava o piso, essa água passa pelo piso, escoando e cai direto no solo, que vai voltar então para o lençol freático. Quando a gente pensa em propostas como estas, como você vê essa questão de
dar a ideia aqui para que as pessoas possam replicar nos seus imóveis e também terem essa preocupação com a sustentabilidade? Bom, isso é uma exigência para a gente continuar a perpetuar, né? É uma coisa que cada ano, a diferença que está o clima, você vê hoje até algumas plantas dando flor 2, 3 vezes ao ano, que antes ela dava uma vez, planta que era de sol, hoje não aguenta mais ficar no sol. Então, quer dizer, essa preocupação a gente tem que ter, tem que pôr em uso desde a coleta do lixo em casa, esse lixo seletivo, né, até utilizações de materiais, tintas à base de água. Então, a forma da população ajudar é incentivar esses fabricantes que se preocupam e fazem pesquisa em cima dessa área. É uma necessidade humana, né? Não é apenas um estilo, né? Não é uma moda. É uma algo que veio para ficar. Sim, é algo que veio para ficar. E contamos com vocês, com certeza, aí na utilização. Inspirada no recolhimento imposto pela pandemia da Covid-19, o conceito de que o simples é melhor usa plantas e o EPS, o poliestireno expandido 100% reciclável, além de material de demolição. Um espaço instagramável ajuda quem quer compartilhar essa proposta. Renovação é o quê? Aquele momento que você quer ter com a sua família, com o convívio dos seus amigos, coisa que você não podia fazer no momento da pandemia e agora é possível, né? Nós colocamos vários jardins verticais no nosso sistema GardenTech, que é em EPS, 100% reciclável, 100% sustentável. Essa escolha de vocês profissionais em pensar, olha, eu não vou utilizar um material que se usava há 20 anos e que talvez ele prejudicava o meio ambiente, porque hoje temos alternativas. Qual que é a importância desse novo pensar? É a nossa renovação, né? O novo pensar, pensando no nosso planeta, na nossa casa, e para gerações futuras, né? Porque hoje nós estamos aqui. E depois, o que será? Temos que pensar no futuro. E é a nossa responsabilidade, né? No próximo bloco, mais ideias sustentáveis que você pode replicar na sua casa e a proposta de uma reconexão com a natureza, mesmo nos espaços urbanos. Parceiros na vida e também na arquitetura. Eu converso agora com o casal Orfeu e Cleia Tomazini, eles que são responsáveis por um dos espaços aqui da mostra. Orfeu, me conta um pouquinho, antes de você falar da pegada sustentável, dessa parceria na vida e na profissão. Fui ensinar essa moça a desenhar, né? E aí... Desculpa. Fica muito emocionado para falar, então vamos falar um pouquinho com a Cleia. Me conta então esse relacionamento a partir então desse desenho. Ele ia falar que ele me ensinou a desenhar, e é verdade. Eu fui fazer estágio na empresa que ele trabalhava. E eu já estava apaixonada por arquitetura e apaixonei pelo desenhista, que era meu chefe, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar juntos e nunca mais paramos.
peculiaridades desse espaço. Sabe aquele xaxim que não se usa mais, até pelas questões ambientais? Aqui tem uma nova proposta e o Orfeu é quem vai contar pra gente. Qual é essa proposta? Então, chegou-se à conclusão que se perdia muito do processo de extração do palmito, perdia-se muito do palmito e da própria palmeira. E uma pessoa de uma empresa especializada nisso desenvolveu o reaproveitamento. E para a nossa surpresa, nós que somos paisagistas, há um casamento muito bom entre o comportamento da flor e o xaxim, porque ele é da extração do palmito. Então, eu falo que os dois se falam muito bem. A espécie de flor que você imaginar fala muito bem. Pode ser uma mini suculenta, pode ser uma begônia, pode ser, assim, é um infinito de flores e plantas que se adaptam muito bem. Há uma harmonia entre os dois porque não existe uma química, é isento de carga química. Fora a questão sustentável, porque esse resto da produção ia para o lixo. Ia para o lixo, ia para rios, ia para oceanos e aterros sanitários. Então, há um reaproveitamento, um reflorestamento. Então, tinha que vir para o meio ambiente. E a Cleia vai contar uma outra pegada sustentável que tem nesse ambiente em relação aí à decoração e o uso do trabalho de uma cooperativa que tem um material muito especial. Qual é, Cleia? São as cestas. Quem não gosta de uma cesta, não é? Uma cesta para colocar flores, para colocar plantas, frutas. Se aproveita a cesta para tudo. E esse pessoal de uma cooperativa, são diversas artesãs maravilhosas que têm uma mão espetacular, criaram cestas de taboa. Né? A taboa que você extrai do rio, de uma cidade aqui do interior, tá? Eles têm um aproveitamento total. A taboa é uma parte que não se aproveitava, tá? Ela só fazia-se limpeza e tirava ela fora, né? Então eles tiveram essa pegada de aproveitar esse material e transformar nessas belíssimas peças. E além de belas, são resistentes também. Super resistentes, super resistentes. Inclusive eu estou colocando vasos com plantas dentro. Lógico que a gente forra, eu tomo o devido cuidado, mas mesmo assim, já aconteceu de molhar e elas resistem, assim, e é muito bem costuradinho, muito bem feito, assim, muito legal, muito bacana. Mas você aí de casa sabe o que é taboa? A planta, que já foi vista até mesmo como praga, pode ser muito útil e trazer diversos benefícios à saúde. A taboa é uma planta aquática que chega a medir cerca de 3 metros de altura. É encontrada em várias partes do mundo, graças ao seu caráter adaptável. Entre os lugares de preferência estão os ambientes com água doce. A planta também ajuda a descontaminar as águas. Um dos usos mais tradicionais da taboa é para a confecção de papéis e artesanatos, mas ela também pode ser utilizada medicinalmente, principalmente para tratar lesões de pele, e é comestível. Alguns usos menos comuns incluem o uso da taboa na confecção de flechas, como iscas de fogo, alimento para peixes e enchimento de travesseiros, almofadas e colchões. A origem da aromaterapia, uma mesa posta com frutas, ervas e flores, posicionadas de acordo com o Feng Shui, valoriza a integração e a harmonização familiar na hora da alimentação. A área dos anjos, que predomina a energia das flores brancas, lírios da paz, uma referência à crença dos anjos protetores do homem e da natureza, sugerindo também a integração entre o céu e a terra. E o labirinto de flores compõe este ambiente.
vocês dois se propuseram a trazer essa pegada sustentável para esse espaço, qual foi o tipo de conversa que vocês tiveram? Olha, a gente precisa mostrar um lugar legal, mas também precisa ter essa preocupação. Conta um pouco para mim. O tema do espaço já fala isso, né? Porque são curas e tratamentos através das plantas, né? A taboa é planta, a palmeira é planta. E então essas pessoas que estão lidando com esse material estão trabalhando, estão ficando fora de depressão porque tem um emprego. Então assim, é todo um conjunto que colabora, né? É economia circular também. Economia circular. Então é material que não é jogado fora, material reaproveitado, que transforma, que deixa os ambientes super bonitos. Você leva para sua casa uma cesta bacana, um chachim. Eles criaram um chachim de coração, gente, é a coisa mais linda. Então, assim, você deixa o ambiente super bonito, né? Que é o que a gente queria mostrar, que a gente consegue fazer até terapias mesmo, de você estar no... Porque o jardim, ele cura, né? Se você está se sentindo mal, você vai para um jardim florido, com coisas bonitas, não tem como você não se sentir bem, né? Inclusive, a gente até mostrou no nosso ambiente aqui um tratamento que é feito para autismo, que eles utilizam o labirinto, né? Que o autista às vezes está mais estressado, mais nervoso, então ele vai caminhar no jardim. É feito um tratamento, eu não sei especificar exatamente o tratamento, mas eu tive algumas conversas com especialistas que falaram que é muito bom, acalma, né? Então a gente quis mostrar isso. Então, assim, cada pedacinho do nosso ambiente tem alguma coisa que tem a ver com essas curas, principalmente emocionais, mentais, né? E tem, por exemplo, a parte da aromaterapia, que você faz a extração das flores, das plantas e utiliza isso em tratamentos de dor de cabeça, de mal-estar, de gripes. Então, diversas coisas. Equilíbrio, que é o que está faltando no mundo hoje, né? Então, a gente pensou nisso. Fala um pouquinho desse equilíbrio. Então, eu vejo que nós superamos uma pandemia há 2 anos, né? Então, o campo energético de todo mundo está muito afetado. Então, buscar na natureza um ponto de equilíbrio através das flores, das plantas, nos remete lá atrás, que também é parte da nossa ideia, o resgate. Resgatar vidas e resgatar culturas antigas. Quem de nós, né, que não tinha avó, que falava, passa esse olhinho ali na testa e tira a dor de cabeça? Então nós resgatamos isso também, através da farmácia, que é a farmácia antiga, que é a farmácia de manipulação. Nada contra a indústria, né, química, mas eu estou falando da farmácia natural. Né? Aquele remedinho que os nossos avós, aquele chazinho. O chazinho, isso. Hoje nós temos na begônia viking geleia. Então você tem uma flor que do processo dela você pode fazer uma geleia natural, sem uma carga química. Eu me preocupei muito nisso, de tirar a carga química que está em cima da gente. Passeando um pouco mais pela mostra, pallets, uma antiga máquina de costura, vasos rústicos com pintura em terra, elementos naturais como tinta mineral ecológica, além do uso de papelão, esteira e barbantes. Os materiais compõem um jardim que, além da questão estética, tem ainda uma função energética. Bom, aqui no nosso espaço nós usamos os bancos, todos em pallet. A ideia foi criar como se fosse uma pequena praça. Então os bancos foram posicionados, criando esse ambiente fechadinho, né, aconchegante. Temos também uma poltrona que foi feita com pé de uma máquina de costura, e aí toda a parte do assento, encosto, é feito com a madeira também do pallet. Fizemos também uma luminária usando um tronquinho de madeira e folhas de espada de São Jorge, ficou super bonita também. Quando você pensou nesse espaço com esses materiais, você já esperava esse resultado ou ele te surpreendeu? A gente já esperava, mas o resultado final sempre surpreende, né? O espaço ficou muito aconchegante, muito bonito. Quando a gente pensa hoje em criar espaços aconchegantes usando um material reciclável, com esse pensamento, e vocês mostram
que é perfeitamente possível isso. Que mensagem vocês passam para quem vê, para quem pensa em um dia ter algum espaço desse em casa? Para você conseguir criar um ambiente ou mesmo um detalhe, uma poltrona, uma cadeira, basta criatividade. A gente consegue, com materiais que a gente encontra em casa mesmo, pintar, reformular e criar algo bem interessante. Pensar a natureza em sua plenitude, com plantas, flores e pássaros em um mesmo ambiente, mesmo que urbano, mostrando ao ser humano como ela é exuberante. A proposta de criar esse jardim foi trazer para o visitante que é possível a gente ter um jardim na nossa casa, que a gente consiga atrair os pássaros e animais. Então o intuito foi unir a fauna e a flora. Na verdade, o intuito foi que a flora pudesse atrair a fauna. Então a gente quis representar aqui um ambiente como se fosse uma varanda, para a gente poder ver que mesmo numa casa, num apartamento, numa varanda, a gente consegue usar algumas espécies, alguma variedade de planta que atraem os pássaros. E aí a gente fecha aquela cadeia. Então a gente tem as plantas, a gente tem os animais, estamos nós também, então a gente vê que fica tudo amarrado e funcionando bem na cadeia. Então a gente está usando aqui madeiras nobres, que são madeiras brasileiras, para a gente fazer os móveis. Esses móveis de madeira são todos vindos de árvores que caíram, que tombaram em grandes tempestades, em grandes chuvas. Então eles não são de origem de desmatamento. Então quando essas árvores, que são grandes toras, grandes, e elas já estão mais antigas, de repente vem alguma grande tempestade e elas caem, e aí a gente usa para fazer esses móveis. A gente tem alguns vasos que são de plástico reciclável, então todo esse cuidado na escolha dos móveis, quanto na escolha das plantas, é tendo esse cuidado todo com o meio ambiente. Ambiente inspirado em formas orgânicas, aquelas que representam coisas naturais, vivas, com contorno irregular e caprichoso, sem o desenho pré-determinado e limitado das formas geométricas, que utiliza elementos como o barro, o tijolo, a palha, bambu e pinos. Esse ano a gente quis trazer um pouco da natureza, né, para dentro de casa, que eu acho que depois dessa pós-pandemia, né, isso que todo mundo acho que pensou, trazer muito verde para dentro de casa, né. Então essa ideia nossa é trazer muita folhagem para dentro de casa, com plantas de fácil acesso, fácil cuidar dela dentro de casa, né. E a gente trouxe uma ideia super legal no ambiente esse ano, que a gente fez as nossas luminárias de balde. As luminárias a gente fez de balde, a gente encapou ela com palha e ela transformou num cachepô também para planta, vocês vão ver aqui em cima da minha mesa, tá. A gente também usou bambu, usando como divisória da casa, de repente, como se fosse aquelas antigas cortinas de vó. Só que a gente usou para, de repente, colocar um detalhe na parede, pendurar uma flor nele. Eu acho essas ideias legais que dá para o pessoal fazer em casa também. Se você olhar aqueles vidros, a gente vai ver que está muito na moda esses vidros âmbar, né? Esse é nada mais que esses vidros de xarope, remédio, que de repente a gente descarta, né, joga fora. A gente utilizou aqui e colocou alguns capins dentro e a gente criou um cenário com um cipó enrolado na mesa. Com tantas iniciativas no que diz respeito à decoração e paisagismo, o que se pode pensar sobre o que cada um pode fazer pela natureza? Tantas flores embelezando os espaços internos e externos e com novas propostas, a Festa das Flores mostra que podemos sim pensar em um novo tempo integrados ao meio ambiente. Festa de Flores voltou com tudo. E nós criamos um ambiente lá na exposição super alegre, com motivos positivos, ambientes positivos e flores muito coloridos. Que recado a gente dá para as pessoas fazendo tudo isso? Eu acho que a pandemia trouxe para a gente, acho que um cuidado, um alto carinho, né?
Eu falei até agora, assim, de repente, a gente não tem espaço para colocar nenhuma planta. Não, a gente sempre tem algum lugarzinho para colocar uma planta, né? Aquele momento de você parou no fim do seu dia, cuidar da planta, é aquele carinho que você está tendo com você mesmo, eu acho, né? Então eu acho que a ideia é essa, é esse autocarinho com as plantas, né? O cuidar de você, cuidar de alguma coisa, né? E isso remete a também cuidar, de certa forma, da natureza. Isso, essa é a nossa ideia, a natureza perto da gente, dentro de casa. Engana-se a pessoa que pensa que você ser sustentável é você ter prejuízo. O investimento que você faz, você recupera rapidamente. Energia elétrica, por exemplo, o parque já é autossustentável em energia elétrica e a gente tem energia de sobra para sustentar isso aqui. Então nós deixamos de pagar a conta de energia e esse investimento feito já se amortizou. O que a gente investe, por exemplo, nesse gel que libera água para a planta, a gente economiza na conta de água, que a gente também é obrigado a pagar. Quando você soma tudo isso, você vê que os investimentos, eles foram muito grandes e quem saiu lucrando foi a natureza.